Olá pessoal, meu nome é Diego Gazola e hoje nós vamos explorar uma nova videoaula nessa formação de embaixadores lixo zero. Nosso tema vai ser aldeias lixo zero, mas certamente se você acompanhar esse conteúdo você vai perceber que o tema é muito mais complexo, sistêmico, mas também ao mesmo tempo bem motivador para que vocês localmente por todo o Brasil possam adequar essa metodologia e desenvolver na sua localidade. Aula Aldeias Lixo Zero. O meu nome é Diego Gazola, eu sou aliado do Instituto Lixo Zero Brasil, colaboro junto às comunidades indígenas, povos originários, minorias, nessa nossa intenção de almejar cada vez mais o lixo zero. Nesse contexto, primeiro brevemente me apresentar, a minha relação com os povos originários teve início em 2002, quando eu fiz uma primeira viagem à Amazônia, e aí eu percorri o estado do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará. Naquele ano, eu estava numa localidade que chama Salvaterra, sim, é esse o nome do município brasileiro, localizado na foz do rio Amazonas, ou seja, na desembocadura do maior rio do planeta, na ilha de Marajó. E aí eu estava andando pela praia, e aí eu vi várias crianças coletando resíduo pela praia. E aí eu aproximei delas, espontaneamente, sem ter combinado nada na gravação, e perguntei para elas, por que vocês estão fazendo isso? Aí elas estavam em dupla, devia ter cerca aí de 5 anos de idade, com a camiseta Sorriso de Criança, o nome da escola. Ela me virou e disse assim, tio, se a gente não fizer isso, quem que vai fazer? E essa imagem virou uma foto dentro desse meu trabalho de 2002. E desde então o tema do resíduo eu percebo que foi impregnando a minha vida. Conheço o Instituto Lixo Zero Brasil desde o início, lá pelo ano de 2011, e acredito fielmente que esse trabalho feito através das videoaulas, na formação de embaixadores, tem uma suma importância para que as pessoas compreendam como que ela pode agir localmente, inspirado em referências que a gente vem apresentar. E aquela experiência da minha primeira viagem à Amazônia, no ano de 2002, originou uma oportunidade para que eu viajasse para todos os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal, mais de 1.000 cidades e incontáveis comunidades indígenas e minorias. E um pouco disso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu tive a oportunidade nesse processo de registrar muitas histórias através de vídeo, fotografia, e esse processo levou aí 9 anos ininterruptos e geraram 18 publicações, isso guias de viagem, sobre regiões, estados brasileiros. E mais recentemente, aí já vindo aí para o ano de 2020, na Bahia, na região onde teria chegado os portugueses no ano de 1500, eu tive contato com uma comunidade indígena específica, o povo Pataxó, que vive no entorno do Parque Nacional, que está lá o Monte Pascoal, assim denominado pelos portugueses quando chegaram no Brasil no mês de abril, no período da Páscoa. Então, por isso, aquela montanha foi nomeada de Monte Pascoal. Porém, para o povo Pataxó, aquela montanha tem o nome de Egnetop. Egnetop sintetiza uma montanha bonita, imponente. E nos pés daquela montanha, várias comunidades vivem. O que é muito curioso é que se a gente voltar no ano de 1500, talvez a gente vai ter uma primeira reflexão aqui sobre o primeiro lixo gerado no Brasil. Pode parecer uma coisa meio estranha, mas eu vou detalhar para vocês a minha linha de raciocínio e talvez faça sentido para você que está acompanhando. No ano de 1500, quando os portugueses fizeram essa expedição, cada pessoa dentro daquelas naus tinha uma função, desde o cozinheiro até o grande comandante e aquele que é o porta-voz desse descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Porém, dentro da expedição,
tinha uma pessoa que era responsável por registrar aquela viagem. Vale lembrar que, né, câmera fotográfica, filmadora, nada disso existia, né? Tinham os naturalistas que desenhavam aquelas experiências, coletavam amostras de elementos locais, mas também tinha o escrivão, e nesse caso, Pero Vaz de Caminha. O que ele fez? Durante o registro, um dia antes, ou alguns dias, a gente não tem essa informação precisa, antes deles avistarem aquela montanha no horizonte, sinalizando que estavam chegando numa terra firme, eles observaram rebojos de folhas, troncos, galhos e aves naquele mar. E dessa forma, eles começaram a percorrer no sentido contrário daquele rebojo, que sinaliza terra firme, e chegaram até a costa daquele território, Pindorama e vários nomes diferentes, que hoje a gente conhece como o nosso Brasil. E aí ele escreve que durante aquele primeiro momento de contato com os povos originários, que se deu por Nicolau Coelho, que era aquele que era o articulador local, ou talvez a gente enxergar como embaixador lixo zero nos dias de hoje, ele naquele primeiro contato ofereceu para aqueles povos que estavam na praia da região de descobrimento, na vila de Corumbau, na praia do rio Caí, um chapéu. E esse chapéu foi dado para aquele povo originário, em troca eles receberam um colar, algo de penacho, tudo feito com elementos da terra. A reflexão que eu trago aqui para vocês é: se aquele povo originário, os novos indígenas, aqueles povos, né, das Índias, eles pensavam que eles estavam chegando na Índia, então por isso que esse nome se tornou popular como indígenas. Se ele utilizou aquele chapéu por um período, ninguém sabe, mas em algum momento aquele objeto foi descartado em algum ponto. E é muito curioso a gente pensar sob o ponto de vista de que aquele resíduo gerado potencialmente foi o primeiro lixo gerado no Brasil. Ou seja, a gente teve um processo não só de descobrimento, entre aspas, de novas terras por parte de Portugal, mas ao mesmo tempo originando um desafio e hoje a gente está aqui para debater como que a gente pode contribuir para que a gente possa solucionar ou mesmo mitigar essa gravidade que é o lixo gerado, quando muitas vezes ele tem valor agregado, independente se é no ambiente de cidade ou dentro de uma aldeia, seja ela isolada ou não, mas um processo de comunidades e povos originários. No Brasil, segundo os dados do censo 2010, ou seja, está bem defasado os dados, a gente tem uma perspectiva de que cerca de 800 mil brasileiros, se declararam indígenas. E agora o censo vai ser atualizado. Inclusive, nesse momento, final do ano de 2022, a gente vai ter novos dados. Pela primeira vez está sendo estratificado, por exemplo, os povos quilombolas. Então, a gente vai ter um retrato mais fiel sobre o Brasil. Então, dentro dessa videoaula, a gente está abordando o tema Aldeias Lixo Zero, mas buscando entender que mesmo aqui onde a gente está gravando, na cidade de São Paulo, existem comunidades indígenas, existem povos originários. Então, a gente não ficar muito preso nessa perspectiva, nem somente de povos isolados que nem falam português, no meio da floresta amazônica, né, aquele lugar longínquo, mas nem também só focado em pessoas que vivem em ambientes urbanos e são filhos, netos de indígenas, como também aldeias urbanas que o caminhão do lixo, o caminhão da reciclagem passa na porta da aldeia, né? Então a gente vai buscar aqui trazer um ponto de vista de diferentes exemplos. Por quê? Porque se você está pleiteando ser um novo embaixador lixo zero, seja no estado do Maranhão, do Rio de Janeiro, do Pará ou de Mato Grosso do Sul, você identifique na sua localidade, no seu território, minorias, povos que podem ser ajudados através desse conhecimento que a gente traz por trás, né? por uma visão de quem vê de fora, mas ao mesmo tempo buscando identificar naquela comunidade quais são os pontos de luz, o que eles já fazem que pode ser adaptado àquela realidade para mitigar o problema da geração do lixo, né? O que a gente adota como uma premissa, que a gente traz a visão da não geração.
antes daquela embalagem pós-consumo se transformar em lixo, como que a gente aumenta o ciclo dela ou mesmo nem gera ela, né? Traz produtos alternativos, soluções alternativas que vai contribuir para que aquilo não ocorra. A transformação de um produto potencialmente sendo colocado novamente na economia cíclica do que gerar um problema dentro daquela comunidade. Inclusive, esse aqui é um dos exemplos, né? E vou trazer um exemplo prático de vivência minha. Na Bahia, nessa mesma região, eu tive contato com uma aldeia específica e quando eu cheguei, o que mais tinha espalhado por lá era microplástico, né? A embalagenzinha da balinha que a criança foi lá e chupou, a embalagem do molho de tomate industrializado que foi utilizado para fazer um macarrão na aldeia. Ou seja, esse microplástico, muitas vezes para aquele povo originário, aquele indígena, aquele quilombola, ele nem enxerga mais. E a gente não pode partir da premissa do julgamento que ele não enxerga. Se você mesmo sair na rua da sua casa nesse momento, se você olhar com atenção, você vai observar várias embalagens pequenas espalhadas pela rua de um ambiente urbano. Agora, imagine uma comunidade que nasceu com uma cultura de que tudo que passa pela aldeia é renovável, vai se tornar terra novamente. Como que eles vão lidar com essa invasão, que não quer dizer que é simplesmente uma mão, né? Alguém que veio da cidade e vendeu para eles aquele produto, mas também do próprio povo originário que vai buscar na cidade aquele produto que muitas vezes, né, é de suma importância para a aldeia, mas que depois de utilizado, ele não vai ter um serviço de coleta porta a porta em aldeia, né, pelo serviço público custoso para levar aquele resíduo de volta. Então, essa própria comunidade na Bahia, eu não estou falando de estado isolado, no meio da Amazônia, uma pequena cidade, uma vila. Falando de um ambiente rural, mas dentro de um contexto do município de Porto Seguro, né? Então eles tinham esse resíduo espalhado, e aí conversando com a liderança e as crianças, em um dia a gente fez uma ação lá de coleta de microplástico, colocando em garrafa PET. Isso daqui foi muito interessante, porque além de limpar a comunidade, pelo menos naquele dia, a gente trouxe uma percepção de que no cenário mais pessimista, essa garrafa PET pode ser colocada para que seja coletada pelo serviço público da cidade, ou aquela comunidade, no caso, né, fazer o transporte até o centro urbano e ser direcionada para, preferencialmente, um aterro sanitário. Mas será que esse microplástico não pode ser aproveitado pela cadeia através do corte dessa PET, ou mesmo com a PET, se isso faz diferença no processo de reciclagem? Isso daqui é uma reflexão que vai muito além da gente pensar qual que é o preço do PET, qual é o preço do PP, que é essa tampa, por exemplo, e do microplástico aqui dentro, né? Então, essas reflexões é um tipo de olhar que é bem relevante se ter, porque você traz de fora para aquela comunidade uma possibilidade de solução, mas ao mesmo tempo identificando qual que é aquela demanda. Porque cada território é diferente, mesmo se são comunidades vizinhas, como no ambiente de cidades. Dá um exemplo aqui, se você está no estado, por exemplo, de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte é diferente do contexto de Vespasiano, uma cidade na região metropolitana. Não é simplesmente porque tem mais habitantes numa cidade na outra. A cultura é diferente, a maneira de comunicar, a forma que foi educado as pessoas naquela localidade, tudo isso você precisa estar bem atento na hora de analisar aquele território, no caso as comunidades indígenas, povos originários, para você trazer um projeto que seja factível, viável e prototipável. É muito importante a gente pensar nisso, assim. Os grandes projetos, muitas vezes, eles acontecem a partir de pequenos fragmentos de prototipagem, de testagem do que faz sentido naquele território, para que depois seja ampliado a escala. Então, é muito interessante que vocês, ao chegar em um território, comecem a determinar o que é factível de ser feito em um dia, como eu dei exemplo dessa pequena limpeza feita do espaço público dos microplásticos,
até projetos estruturantes e complexos, que não quer dizer que você vai conseguir viabilizar financeiramente com os parceiros locais, com o governo, com empresas, com outros aliados em um primeiro momento, mas que você possa fazer pequenas escalas de projetos, pequenas conquistas, para que depois amplie esse escopo e chegue nos projetos mais complexos. Apesar da gente ter comunidades indígenas espalhadas por todos os estados brasileiros, eu tenho uma afinidade muito grande com os povos originários do estado do Acre. Hoje em dia, eu atuo dentro de uma iniciativa que é o Instituto Xaneihu Yawanawá, que é o nome de um indígena, uma liderança do povo Yawanawá, mais especificamente da aldeia Yauarani, e ali a gente já realizou várias iniciativas prototipando a questão de resíduos, né? Eu vou trazer para vocês uma história que eu vivenciei lá no ano passado, durante a festa de aniversário dessa liderança, quando muitas pessoas do Brasil e também do exterior vão para a aldeia. E aí, como que foi essa história, né? Na aldeia tem um refeitório em que serve cerca aí de 30 pessoas por vez, né? E a cozinha, no caso, durante esse evento, foi compartilhada entre indígenas e não indígenas, para fazer o fluxo daquela alimentação de um festival para cerca de 200 pessoas. E aí eu comecei a observar que todos os dias tinha uma pessoa da comunidade que levava o balde do que era ali o resto de comida, mas claro, entrando um pouco de microplástico, não grandes embalagens, para ser levado para os porcos, que ficam do outro lado do rio, no caso o Rio Gregório, né? E ele atravessava todo dia, colocava no barquinho aquele baldezão misturado de restos de alimentos, os orgânicos, com microplástico, enfim, e colocava para os porcos. E aí os porcos ali comiam, né? Assim, comiam o plástico junto, né? Ali naquele processo. E aí, numa atitude assim de uma conversa com ele, eu consegui com que a gente fizesse uma mudança no processo, primeiro explicando sobre o microplástico na cozinha, ele me ajudando a explicar para as próprias pessoas ali que estavam atuando, que isso otimizaria o trabalho, inclusive, dele. E a gente passou a levar esse resíduo para os porcos, só que com um diferencial. A gente divulgou para os visitantes, se eles quisessem fazer, não só o visitante, né, os próprios originários ali mesmo que moram na aldeia. Quem quiser conhecer esse processo de perto, a gente ia fazer uma visita guiada, em determinado dia e horário, para que as pessoas conhecessem. Isso foi muito bacana, porque a gente fez essa travessia do rio com as pessoas colocando a mão na massa e alimentando os porcos, né? Trazendo essa visão de uma vivência de resíduo circular, porque eu ia falar que economia circular, mas no caso é recursos da própria aldeia, né, que é o resto de alimento ali produzido, que os porcos iriam ali se alimentar e depois no futuro eles acabam, claro, virando carne, né, para a própria aldeia, mas dessa maneira gerando impacto localmente e todo o resíduo gerado durante aquele evento, tanto o microplástico, né, que é aquela meleca que dificilmente a gente ia conseguir dar uma destinação, mas também as embalagens, né, ou seja, a lata de alumínio, a PET, o vidro, apesar de chegar muito pouco vidro na aldeia, mas o vidro também, tudo aquilo que não poderia ser reutilizado, e lembrando que eles utilizam muito a PET, por exemplo, para combustível, para armazenar alimentos, né, para evitar que a umidade penetre nos alimentos, mas aquilo que eles não teriam sobreuso ali, a gente encaminhou para uma cooperativa, fazendo todo o transporte de horas de barco, depois transporte rodoviário por mais horas, até entregar para uma cooperativa que eu já conhecia o trabalho deles. Então, o que fica de reflexão desse exemplo? O mapeamento dos parceiros locais. Porque se você, na sua atuação local, identifica uma comunidade para ser feito o trabalho e você vai até ela sem identificar quem que pode ajudar na solução daqueles desafios, no caso dos resíduos, você pode perder um elo dessa corrente que precisa ser fechado. Então, nesse caso, o exemplo que fica foi a busca por uma cooperativa local atuante que se comprometeu com o processamento daquele resíduo gerado numa aldeia isolada. Então, a gente está falando de um cenário que você pode encontrar algo similar
e que é muito relevante enquanto um novo embaixador, que caso você identifique até mesmo uma cooperativa, mas aquela cooperativa, por exemplo, ela não tem mercado para o papelão, o papel. Que você busque ajuda nesse conhecimento coletivo, que é a comunidade de embaixadores de lixo zero, qual é uma cooperativa próxima que pode ser aliada daquela que você está ajudando, para que ela faça a triagem não somente dessa comunidade indígena que você está atuando, mas sim com que todo o contexto daquela cidade que ela está localizada possa se beneficiar também dessa atitude que você, embaixador lixo zero, definiu como uma prioridade inicial, ou seja, pequenos projetos, pequenas ações, pequenas prototipagens até poder conseguir dar escala de política pública, né, e que a gente aborda muito dentro do movimento colaborativo do Instituto Lixo Zero Brasil, que é o fomento a políticas públicas, o termo advocacy. Isso é muito interessante porque o advocacy é quando você não tem aquele poder de decisão de um prefeito, de um deputado, de um presidente ou mesmo um vereador, mas você faz ações que inspiram, ações que vão potencialmente gerar transformações locais em escala. Então, é isso que eu acredito que é algo motivante para os embaixadores do Instituto Lixo Zero Brasil, os embaixadores locais, essa possibilidade de gerar alto impacto e também, eventualmente, você empreender um negócio que vai gerar renda para você a partir da capilaridade dessa rede de ajuda que é formada pelos embaixadores. Então, seja você essa mudança que deseja no planeta, vista a camisa como embaixador local, mobilize pessoas que sonham como você, mas muitas vezes acreditam que não tem voz, que tudo é muito grande, que é muito difícil das coisas acontecerem, e seja um protagonista de impacto positivo na sua comunidade. Essa foi a videoaula Aldeias Lixo Zero, uma pequena degustação do que você pode encontrar integrando essa grande comunidade dos embaixadores Lixo Zero. Mais informações vocês podem obter aí pelas redes sociais e tem muito conteúdo já produzido que pode se tornar uma referência para você nesse teu processo de formação. Gratidão, arroba.